Olá, pessoal! Como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e hoje estaremos dando continuidade à leitura da obra Ser e Tempo de Martin Heidegger, considerando hoje os parágrafos de número 29 e 30. Eu já peço para você deixar aí o seu like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e ative o sininho a fim de que você possa receber novas notificações. Eu deixarei também na descrição um link do meu canal, porque este canal aqui ele é específico para esses vídeos de Heidegger baseados em Ser e Tempo. Mas eu tenho um canal pessoal onde posto vídeos sobre outros assuntos e outros filósofos, e eu vou deixar o link na descrição para vocês se inscreverem lá também. Hoje nós vamos iniciar uma sessão chamada A Constituição Existencial do AI. Então, o objetivo dos parágrafos 29, 30, 31, 32 e 33 são discutir a constituição existencial do AI. Aí, né, é importante a gente lembrar que é o da, né? A gente tem a expressão Dasein. Da é o AI. O que é o AI? O AI é o contexto existencial em que o Dasein habita. É o mundo, é o seu contexto de existência, é seu espaço fenomenológico de habitação. Então, esse aí, essa que a gente pode entender como uma espécie de abertura para o contexto de significações no qual o Dasein se encontra inserido, esse aí que é esse espaço fenomenológico, esse contexto de existência, ele vai ser constituído pelo encontrar-se, e um dos exemplos do encontrar-se é o medo, pelo entender e pela enunciação que se manifesta enquanto discurso. Hoje vamos falar do encontrar-se no parágrafo 29 e vamos dar o exemplo do medo no parágrafo 30. É importante para a gente entender o encontrar-se, nós fazermos uma distinção entre aquilo que é ontológico e aquilo que é ôntico. Nós já trabalhamos nos vídeos anteriores essa distinção, mas vamos retomá-la. Ontológico é tudo aquilo que diz respeito às estruturas essenciais do Dasein. Já ôntico é tudo que diz respeito à manifestação concreta dessas estruturas. Então, o Dasein ele possui estruturas existenciais. A gente viu no vídeo, por exemplo, que existe uma estrutura que é o agente, que é a socialidade do Dasein. Mas essa estrutura existencial ela se manifesta concretamente em vários fenômenos, como, por exemplo, o fenômeno de massa, como, por exemplo, o fenômeno de afastar-se da massa. Então, assim, a gente tem uma estrutura existencial que é compartilhada por todos os Daseins, mas essa estrutura, no mundo concreto, ela vai se manifestar de determinadas formas. Essas manifestações concretas é o âmbito ôntico. No âmbito ontológico, a estrutura existencial que nós vamos considerar é o encontrar-se. Eu me encontro no aí. O aí, eu disse, é o contexto existencial. Eu me encontro no aí. Eu me encontro no mundo. Como eu me encontro no mundo? Eu me encontro no mundo disposto afetivamente. Então nós vamos dizer que existe uma estrutura existencial, ontológica no Dasein que é a disposição afetiva. Quer dizer que eu sempre me encontro no mundo, ou seja, eu sempre estou disposto no mundo em uma dada afetividade. Essa afetividade, essa estrutura existencial vai se manifestar concretamente nos estados de ânimo. Estados de ânimo não é uma tradução muito legal, mas podemos usar a expressão tonalidade afetiva. O que são as tonalidades afetivas? As tonalidades afetivas são a alegria, a tristeza, o medo. Então, assim, existe em todo Dasein uma estrutura existencial de que nós sempre nos encontramos no mundo dispostos, sempre nos encontramos numa dada disposição afetiva e, concretamente, essa disposição afetiva vai se manifestar em uma determinada tonalidade afetiva, que pode ser o amor, a tristeza, o ódio, a alegria, o medo, o desânimo e por aí vai. Portanto, nós podemos definir a tonalidade afetiva como sendo aquilo no qual a pessoa se encontra, como ela se encontra. Lembrando, a disposição afetiva é uma estrutura existencial
Então, todos nós estamos dispostos no mundo de uma determinada forma, e essa disposição ela se manifesta nas tonalidades afetivas, que é a dimensão ôntica. Então, disposição afetiva é a dimensão ontológica, tonalidade afetiva é a dimensão ôntica. Como eu sei qual é a tonalidade afetiva em que alguém se encontra? Basta fazer a seguinte pergunta: How are you? Como você está? Como vai você? Essa pergunta que a gente faz é a pergunta pela tonalidade afetiva. Então, quando a gente pergunta como você está, como você anda, como você se encontra, nós estamos fazendo uma pergunta pela tonalidade afetiva de alguém. O Dasein, ele já está cada vez e sempre em um estado afetivo, em uma tonalidade afetiva. Portanto, o Dasein ele sempre se encontra numa determinada tonalidade afetiva. Aí alguém vai dizer, não, mas existem momentos em que eu não sei o que eu estou sentindo. Nesse caso, nós temos uma tonalidade afetiva indeterminada. Mas ela não deixa de ser uma tonalidade afetiva. Né? Por exemplo, a angústia. A angústia é um tipo de tonalidade afetiva que às vezes a gente não consegue nomear. Às vezes a pessoa fala assim, estou sentindo algo, mas eu não sei dizer o que é. Estou me sentindo... Estou sentindo algo, mas eu não tenho palavras para descrever esse algo que eu estou sentindo. O fato de ser um estado de ânimo indeterminado não quer dizer que não seja uma tonalidade afetiva. Inclusive, esse sentimento de uma tonalidade indeterminada, ela pode, inclusive, revelar aquilo que o Heidegger chama de caráter de fardo do Dasein. Porque o Dasein percebe o seu próprio peso. O fardo que é carregar a responsabilidade por sua própria existência. Portanto, esse sentimento de indeterminação da tonalidade afetiva abre o caráter de fardo do Dasein. A tonalidade afetiva deixa manifesto como alguém se encontra, né, como ele está. Percebam que a tonalidade afetiva diz respeito ao aí, ao contexto existencial. Isso é importante. Por quê? Não se trata de um estado interno de ânimo. Não se trata de algo que acontece no meu cérebro, como se fosse a liberação de serotonina, algo que acontece na amígdala cerebral, ou algo que acontece dentro do meu aparelho psíquico, ou algo interno ao sujeito. Não, a tonalidade afetiva ela faz parte do aí, do mundo do ser aí. Um exemplo. Quando eu estou triste, quando eu estou deprimido, a depressão não é algo lá dentro de mim. Tem até uma expressão que a gente usa que é assim, nossa, parece que o mundo está cinzento. Eu não sei se vocês já viram em filmes, quando tá um momento triste, geralmente chove, geralmente está de noite, está escuro. Portanto, é como se a tonalidade afetiva ela pintasse o mundo. Ela é uma tonalidade que ela pinta o mundo ao nosso redor. Portanto, não é algo interno ao sujeito. É algo que glorifica, né, dá uma cor ao mundo, dá uma tonalidade ao nosso mundo. Ou o mundo fica mais cinzento se você está triste, ou o mundo fica mais colorido se você está alegre. Portanto, nós precisamos entender o Dasein como abertura, entender essa tonalidade afetiva diante da concepção de que o Dasein não é um sujeito encapsulado, não é uma subjetividade fechada, mas ele é aberto ao mundo, ele é uma abertura, e portanto a tonalidade afetiva experimentada pelo Dasein é experimentada em seu ser no mundo, e não como uma coisa interna, interiorizada no sujeito. Eu disse que o sentimento de indeterminação da tonalidade afetiva ela pode revelar o fardo, um caráter de fardo do Dasein. Portanto, nós temos uma tonalidade afetiva que nós vamos tratar melhor mais pra frente, não vamos tratar nesse momento, mas que eu posso citar que é a angústia. E a angústia, ela nos chama para a responsabilidade. Portanto, existe uma tonalidade afetiva que, de alguma forma, nos chama para reconhecer a nossa responsabilidade diante da existência. Nós chamamos de dejeção a factualidade da entrega à responsabilidade. Portanto, o caráter de ser do Dasein, encoberto em seu de onde e em seu para onde, mas em si mesmo tão descoberto, isto é,
Esse que ele é, nós o chamamos de dejeção. Como ser no mundo, Dasein é o aí. A expressão dejeção deve significar a factualidade da entrega-responsabilidade. O que é aberto no encontro, no encontrar-se, tem de ser concebido como determinidade existencial do ente, que é no modo de ser no mundo. A factualidade não é a factualidade do factum bruto, de um subsistente, mas um caráter de ser do Dasein assumido na existência. Então, o Dasein ele tem uma dejeção, ou seja, uma entrega à responsabilidade. Só que entrar em contato com esse sentimento de angústia, entrar em contato com a responsabilidade é entrar em contato com a angústia. E nós estamos a todo tempo fugindo dessa angústia. Então existe uma tonalidade afetiva que está relacionada com a nossa responsabilidade. Mas nós fugimos da angústia e nos refugiamos naquilo que podemos chamar, né, de uma tranquilidade. Então, ao invés de entrarmos em contato com a tonalidade afetiva da angústia, nós nos refugiamos num certo alívio de ser, numa certa tonalidade afetiva de tranquilidade. Portanto, Dasein, ele rejeita de imediato essa questão de carregar o fardo da própria responsabilidade. E, portanto, existe uma fuga. Podemos definir a fuga como o fato de que nos esquivamos de nós mesmos, fugimos de nós mesmos, fugimos do nosso ser próprio. Porque é mais fácil para o Dasein ele se mergulhar no agente, mergulhar na impessoalidade, assumir o discurso mediano, viver nessa tranquilidade, nesse alívio de ser, do que entrar em contato com a angústia, com a responsabilidade e com o caráter de fardo de ser Dasein. Portanto, como o ente entregue a responsabilidade de seu ser, o Dasein é entregue também a responsabilidade de já ter sido sempre encontrado. Encontrado em encontrar-se que ao invés de surgir de uma busca direta, surge de uma fuga. No mais das vezes, a tonalidade afetiva não se volta para o manifesto caráter de fardo do Dasein. Portanto, o Dasein se desvia. Né? Ele se desvia disso. Dessa responsabilidade. Portanto, é importante a gente ter em mente isso, que o Dasein se refugia numa tonalidade afetiva de tranquilidade, né? De alívio de ser, de fuga de sua responsabilidade por aquilo que ele é e também por como ele se encontra. O Dasein não se responsabiliza pelo modo como ele se encontra, por aquilo que ele sente, por aquilo que ele vivencia. Ele foge da responsabilidade por essas coisas. É importante dizer, né, que o estado de ânimo, ele, mesmo quando o Dasein está seguro na fé do seu para onde, ou quando pela elucidação racional pensa saber sobre o seu de onde, nada disso pode se opor ao dado, de fato, fenomênico, de que o estado de ânimo põe o Dasein diante do que do seu aí, como algo que se lhe defronta com o seu caráter de inexorável enigma. Do ponto de vista ontológico existencial, não há a menor justificativa para se depreciar a evidência da tonalidade afetiva pela medida da certeza apodítica de um conhecimento teórico do puro subsistente. Nós temos, como Dasein, uma tendência a racionalizar o que nós sentimos. E nós temos uma tendência, inclusive, na teorização, na filosofia, de desprezar as tonalidades afetivas em nome de um conhecimento racionalizado. Então a gente racionaliza demais, né? Às vezes a gente está se sentindo de uma determinada forma, mas a gente faz uma racionalização para fugir desse sentimento. Às vezes para não encarar a própria responsabilidade, para não entrar em contato com a angústia, nós criamos toda uma racionalização. Nós racionalizamos as coisas e também, né, no campo de vista no campo de atuação teórica, nós fugimos dos sentimentos, da afetividade, entendemos que elas precisam ser excluídas, que elas são ruins. Mas se a disposição afetiva é uma estrutura existencial do Dasein, não tem como fugir dela. Faz parte das nossas estruturas básicas. Não tem como deixar de ter uma disposição afetiva. Nós sempre nos encontramos numa disposição afetiva. Você pode estar lá como cientista no laboratório, estudando lá com seu microscópio. Mesmo lá,
você não deixa de ser um ser que se encontra numa dada tonalidade afetiva. Inclusive, né, mesmo no contexto mais científico, onde se diz que a afetividade deve ser excluída, nós vemos que descobertas científicas são feitas graças a um sentimento que a pessoa segue e que leva ela a uma descoberta. Nós também sabemos, isso é interessante, que mesmo o racionalista, ele está imbuído de tonalidades afetivas. Ora bolas, quando uma pessoa diz assim, não, eu só sigo a razão, não sigo os sentimentos. Aí você pergunta, você segue a razão? Olha que interessante essa fala sua. Você segue a razão com muita afetividade. Percebem? Mesmo quando eu sou um racionalista extremo, o que eu estou fazendo é abraçar a razão com muito afeto, com muita afetividade, com muito sentimento. Né? Mesmo a pessoa mais racionalista, ela só é racionalista porque ela tem uma disposição afetiva para abraçar a racionalidade com muito afeto, com muito sentimento. Portanto, não é possível fugir das afeições, das afetividades. Mas é importante dizer que não devemos confundir isso com irracionalismo. Né? A gente está falando da importância da afetividade. A afetividade ela foi muito condenada a uma noção de irracionalismo. O Heidegger diz assim que o irracionalismo, com o seu parceiro de jogo, o racionalismo, só faz discurso como estrábico no que o outro faz como cego. Então, assim, não adianta a gente falar assim, então, já que a gente é disposição afetiva, então vamos seguir só os sentimentos. Né? Vamos fazer teoria com base nos sentimentos. No que eu sinto. Eu sinto isso, então eu vou criar uma teoria com base no que eu sinto. Não é isso que o Heidegger está propondo, né? Na verdade, tanto o racionalismo quanto o irracionalismo são perigosos. Não adianta eu querer falar assim, eu sou um cientista neutro, racional, os sentimentos não me afetam. Na hora do laboratório ali, na observação empírica, eu não deixo nenhum tipo de sentimento me afetar. Porque isso não existe, essa neutralidade não existe. Por outro lado, você não pode simplesmente dizer, já que não tem como abolir os sentimentos, vou seguir o meu coração, vou seguir o que eu sinto aqui na minha pesquisa científica. Na verdade, as duas coisas são um problema. Não tem como. Inclusive, o Heidegger disse que um Dasein possa, deva e tenha de se assenhorar factualmente com saber e querer de um estado de ânimo pode significar, em certas possibilidades, existir uma precedência da vontade e conhecimento. Só que isso não deve levar a que se negue ontologicamente que a tonalidade afetiva é um modo de ser originário do Dasein, no qual este se abre para ele mesmo antes de todo conhecer e de todo querer, e para além do alcance de sua capacidade de abertura. E além disso, nunca nos assenhoreamos de uma tonalidade afetiva na ausência de uma tonalidade afetiva, mas sempre a partir de uma tonalidade afetiva oposta. O encontrar se abre o Dasein em sua dejeção, ou seja, sua responsabilidade, e de pronto, no mais das vezes, no modo de desviar-se que se esquiva. Porque, por exemplo, o que o Heidegger mostra? Não tem como fugir de se encontrar numa disposição afetiva. Para eu abrir mão de uma disposição afetiva, só se eu for para disposição afetiva, ou melhor, para eu abrir mão de uma tonalidade afetiva específica, só se eu for para oposta. Não quero me sentir triste, então eu assumo uma tonalidade afetiva oposta, que é me sentir alegre. Então, assim, não tem como a gente fugir, né, de se encontrar numa determinada tonalidade afetiva. Então, o conhecimento, nosso conhecimento, ele não existe esse conhecimento neutro e purificado de afetividade. A gente está sempre disposto. Quando a gente está raciocinando, quando a gente está pensando, a gente também se encontra. A gente se encontra disposto numa determinada disposição afetiva. Mesmo quando a gente está, por assim dizer, num mau humor, a gente também está disposto. Então não existe um momento em que a gente não se encontra num determinado estado de ânimo. Não existe momento em que a gente não se encontra numa determinada tonalidade afetiva. O Heidegger diz, o estado de ânimo, a tonalidade afetiva, ataca de repente. Não vem nem de fora nem de dentro, mas como modo do ser no mundo, vem à tona a partir do ser no mundo. Foi aquilo que eu disse, né? Não tem como você pensar a tonalidade afetiva como sendo algo interno ao sujeito. Nem simplesmente como algo lá fora. Porque no Heidegger não existe essa separação de sujeito e objeto.
Nós somos ser no mundo, é tudo junto. Então, se eu tô triste, né, essa tristeza, ela tonaliza eu, o mundo, ser no mundo. Né? Ela não tonaliza só o sujeito ou só o objeto. Ela tonaliza a estrutura toda. Portanto, o meu mundo está colorido de uma determinada forma, né, como eu havia dito. Portanto, sendo assim, a tonalidade afetiva já abriu cada vez o ser no mundo como um todo e torna possível pela primeira vez um direcionar-se para. O ser de uma tonalidade afetiva não se relaciona de pronto com o psíquico, ou seja, não é algo interno psicológico. Não é nenhum estado interno que, de modo enigmático, se exterioriza para ir colorir coisas e pessoas lá fora. É importante isso. Quando eu disse que, por exemplo, eu estou triste, eu falo meu mundo está cinzento, meu mundo está cinzento. O ser no mundo está cinzento. Não quer dizer que, nossa, eu fiquei triste aqui dentro e essa tristeza coloriu o mundo lá fora. Não existe esse estado interno. Não existe essa separação de interioridade e exterioridade. Não é como eu fiquei triste aqui dentro e aí por eu ter ficado triste aqui dentro, o mundo ficou cinzento lá fora. Não! A tonalidade afetiva ela abarca todo o ser no mundo. Toda essa estrutura existencial. Na sua totalidade. Né? Portanto, sendo assim, a tonalidade afetiva, a disposição afetiva é um modo existencial. A disposição afetiva é um modo existencial fundamental da abertura, com igual originariedade de mundo. Design com existência, porque esta é ela mesma essencialmente ser no mundo. Essa igual originariedade, né? Eu já disse para vocês, quer dizer que nas estruturas existenciais não tem uma mais importante que a outra, não tem uma que é mais básica. Então assim, o discurso, a fala, o entender, a disposição afetiva, elas são de igual originariedade, né? Elas são igualmente fundamentais. Prosseguindo, né? O fazer de vir de encontro da ocupação do ver ao redor tem um caráter de ser afetado. O ser em como tal está existencialmente determinado em caráter prévio, podendo ser afetado desse modo pelo que vem de encontro no interior do mundo. Essa afetabilidade se funda no encontrar-se, que como tal abriu o mundo. Nós também somos afetados, né, pelas coisas, pelos objetos, pelos utensílios que nos vêm ao encontro no interior do mundo. Eles também nos afetam. Então, as estruturas elas não são caixinhas separadas, né? Nós temos o ser junto a, que é a ocupação, que eu me ocupo de um utensílio, eu me encontro junto a um utensílio. Eu tenho essa estrutura existencial. Eu tenho a estrutura existencial da disposição afetiva. Elas estão correlacionadas, percebam? Porque quando uma coisa me vem ao encontro no interior do mundo, isso me afeta. Isso afeta-me. Portanto, nós não temos que pensar essas estruturas como se fossem caixinhas separadas. O Heidegger continua dizendo que a teoria mais pura também não abandonou o estado de ânimo. Eu acho que ficou bem claro pelo que eu disse que não existe essa teoria purificada de afetividade. Não tem como ser um racionalista extremo, porque mesmo sendo um racionalista extremo, mesmo quando se é um racionalista extremo, isso só é possível porque há uma ligação afetiva com a razão. Portanto, não existe um olhar puro. O Heidegger diz assim: a teoria mais pura não abandonou a tonalidade afetiva. No seu puro olhar, o só subsistente se mostra unicamente em seu aspecto puro, quando pode fazer que venha de encontro no tranquilo demorar junto, no ócio, no passatempo. E não se queira confundir o mostrar a constituição ontológica existencial da determinação cognoscitiva no encontrar-se do ser no mundo como uma tentativa de entregar a ciência onticamente ao sentimento. Olha, isso aqui é bastante interessante, né? Eu falei dessa questão da tranquilidade, né? Na maioria das vezes nós encontramos numa certa tranquilidade. E aqui tem uma coisa interessante que é essa crítica que a gente está fazendo. Quando eu faço uma crítica e digo assim, olha, não existe uma ciência que possa se construir sem partir de uma disposição afetiva, eu não estou dizendo que, então vamos entregar a ciência pro sentimento. O que eu sinto. Até porque não é de sentimento que a gente está falando. O sentimento é a dimensão ôntica, concreta. A gente está falando de uma estrutura existencial que é a disposição afetiva. E estrutura existencial não é algo que você uma hora tem e outra hora não tem. É sua estrutura. Não tem como você deixar de tê-la.
Ela sempre está contigo, ela te acompanha a todo momento. Então você é cientista, você está lá no seu laboratório, você continua disposto, você se encontra numa determinada tonalidade afetiva. Portanto, não é possível fazer ciência sem partir de uma disposição afetiva. Inclusive, não é possível ser racionalista ao extremo sem que você faça isso de maneira disposta. Né? Se eu amo a razão, né? Se eu só sigo a razão. Olha aí, quer dizer que você então tem uma afetividade em relação a essa racionalidade. Você abraça a razão com muita racionalidade, com muita afetividade. Mas de modo algum isso significa que o cientista pode falar: ah, eu sinto isso, então não é nada disso. O Heidegger só está salientando que é impossível fugir do fato de que nós temos uma estrutura existencial que faz com que, independente do que estejamos fazendo, seja no comportamento prático, seja no comportamento teórico, nós nos encontramos em uma determinada disposição afetiva. Nós nos encontramos dispostos. Não significa isso que, no campo da ciência, nós devemos seguir o sentimento. Significa que, enquanto eu faço ciência, eu não deixo de ser um Dasein, que possui como estrutura sua a disposição afetiva. Agora que a gente pensou na disposição afetiva, nós podemos pensar nas tonalidades afetivas. Vamos lá. Eu disse que a disposição afetiva pertence ao nível ontológico. Só que, no nível ôntico, essa disposição afetiva vai se manifestar nas tonalidades afetivas. Daí existem várias tonalidades afetivas. Existe uma possibilidade de eu estudar essas tonalidades afetivas a partir da ciência. Então, por exemplo, eu posso estudar as tonalidades afetivas. Acho que William James fez isso, né, na psicologia. Eu posso estudar as tonalidades afetivas a partir da psicologia, como estados psicológicos. Eu também posso estudar as tonalidades afetivas a partir de uma perspectiva neurológica, né? Posso estudar a liberação de serotonina, leva a uma determinada tonalidade afetiva, faz com que a pessoa se sinta de determinada forma. Mas existe um tipo de análise das tonalidades afetivas que é puramente filosófica, que existiu antes da própria ciência. Porque se a gente for pegar a palavra psicologia, ela assumiu o sentido que a gente tem hoje a partir da modernidade. Mas antes, né, com Wundt, né, surgiu a psicologia como a gente conhece. Mas antes, no campo da filosofia, existia uma psicologia filosófica. Não se trata de psicologia científica, mas de uma psicologia filosófica. E alguém que fez uma análise das tonalidades afetivas a partir de uma perspectiva filosófica, e que o Heidegger cita, é o Aristóteles. O Aristóteles vai fazer essa análise das tonalidades afetivas no livro Retórica das Paixões. Na verdade, é o livro Retórica, né? É porque, na realidade, é assim. Retórica é uma obra de Aristóteles que se subdivide em livros. E o livro 2 da Retórica vai tratar da Retórica das Paixões. E aí, nós podemos... Aqui o Heidegger vai dizer assim: em oposição ao conceito tradicional da retórica como uma espécie de disciplina especial, a retórica de Aristóteles deve ser apreendida como a primeira hermenêutica sistemática da cotidianidade do ser um com o outro. O que o Heidegger quer dizer? No tempo de Aristóteles, a retórica era o quê? Num sentido distorcido, feito pelos sofistas, seria uma arte de você conseguir convencer a outra pessoa sem necessariamente você estar correto. Isso era o que os sofistas faziam. Já Aristóteles não vai usar nesse sentido. Né? A retórica é uma arte de se comunicar bem. Vamos colocar assim. A retórica é um comunicar-se bem. E ela é essencial para a filosofia ao lado da lógica, né? Então a lógica ela é fundamental e ao lado da gramática, que é o trivium, que depois na Idade Média vai ser chamado de trivium. Os 3 pilares básicos para você construir uma boa filosofia: você saber lógica, retórica e gramática. E a retórica, portanto, é a arte de conviver com o outro de modo a se comunicar bem. Então nós podemos dizer que o que o Aristóteles fez foi analisar esse ser um com o outro, essa convivência cotidiana. Então por isso que a retórica vai falar das paixões, na medida em que essas paixões elas marcam a maneira como nós convivemos no nosso cotidiano. E aí na retórica das paixões o Aristóteles vai dizer assim: paixões aqui a gente pode entender como tonalidade afetiva.
Ele diz: as paixões são todos aqueles sentimentos que, causando mudanças nas pessoas, fazem variar seus julgamentos e são seguidos de tristeza e prazer. Então, o que a afetividade faz? A afetividade ela é um tipo de sentimento que provoca mudança na pessoa, que faz com que ela julgue uma coisa, dê um determinado julgamento de valor, uma valoração positiva ou negativa em relação a algo, e que também pode provocar um estado de prazer ou de desprazer. E aí, o Aristóteles vai listar 14 paixões. São elas: a cólera, a calma, o medo, a segurança, a inveja, a imprudência, o amor, o ódio, a vergonha, a emulação, a compaixão, o favor, a indignação e o desprezo. Lembrando aqui que a tonalidade afetiva, né, está sendo considerada na retórica. E o que é retórica? Retórica é uma interpretação sistemática da nossa convivência cotidiana. Gravem esse tipo de definição de retórica, né, porque é uma definição nova, é uma interpretação que o Heidegger faz do Aristóteles. Retórica não é simplesmente a arte da oratória. Não é simplesmente a arte de falar bem. Retórica é uma interpretação, Heidegger entende assim, que Aristóteles, quando falou de retórica, ele não estava usando naquele sentido sofista, de simplesmente falar bem para poder enganar o outro. Aristóteles, quando usa a palavra retórica, ele estava se referindo, né, a uma interpretação sistemática da nossa convivência cotidiana com os outros. Portanto, as paixões, as tonalidades afetivas precisam ser entendidas aqui nesse fenômeno, não só interno do sujeito, mas da sua convivência com os outros. É um fenômeno da nossa interação um com os outros. E como eu disse, a tonalidade afetiva, a paixão envolve um julgamento de valor sobre algo, envolve uma volição, uma vontade, e envolve um sentimento de prazer ou desprazer. É isso que o Aristóteles vai entender como tonalidade afetiva e que o Heidegger busca resgatar. Eu espero que tenha dado para entender. O que acontece? Por que o Heidegger referenciou a retórica? Porque o Heidegger não vai fazer isso que Aristóteles fez aqui. Né? O que o Heidegger vai fazer? Ao invés de tratar das 14 tonalidades afetivas que existem, ele vai escolher uma específica para dar de exemplo, que é o medo. Né? Se fosse um livro dedicado a tratar das tonalidades afetivas, o Heidegger poderia, né, fazer toda uma parte discutindo as 14 tonalidades afetivas. Ele não vai fazer isso, ele até poderia ter feito, mas não fez por quê? Porque ele não está se preocupado com essa questão ôntica, ele está muito mais preocupado com a questão ontológica, né, com a questão estrutural, existencial. Portanto, ele não vai se concentrar muito nas manifestações concretas da disposição afetiva. Importante isso. Então, ele vai selecionar uma para dar uma de exemplo. Mas hoje, né, igual se ele tempo, ele fornece algumas bases. Hoje a gente pode se basear nessa parte aqui, se basear nos princípios que Heidegger traz de que tonalidade afetiva é uma coisa que constitui o ser no mundo, que é uma abertura, que não é de um sujeito encapsulado. Nós podemos partir desses pressupostos para construir uma antropologia filosófica que discuta as tonalidades afetivas. Nós podemos construir uma psicologia dos estados de ânimo. Mas esse não é o objetivo de Ser e Tempo, por isso ele não faz essas coisas aqui. Inclusive, nós poderíamos até fazer uma discussão sobre as pessoas em que os estados de ânimo se encontram de maneira deficitária. Se eu não me engano, existe algumas patologias relativas à afetividade, né? Eu acho que a alexitimia, que a pessoa não tem sentimentos, né? Ela tem emoções, mas não sente. Eu acho que é isso mesmo, alexitimia. Eu não tenho certeza do nome agora. Né? Existe a psicopatia, né? Em que se fala, o psicopata não tem sentimentos. Assim, como são dados, eles têm uma estrutura de disposição afetiva. O que a gente pode dizer é que talvez elas estejam numa condição deficitária, né? Num modo deficiente. Deficiente não naquele sentido de deficiente que tem um problema físico, deficiente no sentido da estrutura na sua apresentação deficitária, né? Assim como, por exemplo, a solidão é um modo deficitário do ser um com os outros. Não é deficitário num sentido negativo, de doença ou alguma coisa nesse sentido. É deficitário no sentido de que aquela estrutura está se manifestando de uma outra forma que não é sua forma positiva, mas sua forma privativa. Mas isso seria uma outra discussão para a gente, que poderia ser feita a partir de Martin Heidegger. Inclusive, existe um amigo meu, Marcelo Vieira, depois vocês podem procurar, ele escreveu um livro chamado Samael,
Em algumas partes ele vai apresentar um psicopata e dá pra gente ver ali uma análise feita a partir dessa questão, desse modo deficitário da disposição afetiva nesse personagem. É uma boa leitura. Vamos prosseguir. Não está no nosso escopo discutir muito isso aqui. Então isso seria uma outra discussão para um outro momento, né? Um outro autor que o Heidegger vai citar vai ser o Scheller. Ele vai dizer assim que paixões e sentimentos caem tematicamente sobre a classificação de fenômenos psíquicos, e no mais das vezes tem a função de uma terceira classe de fenômenos ao lado de representar e querer. O que alguns pensadores vão fazer? Eles vão fazer uma distinção de três características do ser humano. Existe a vontade, que é o querer, existe a razão, o entendimento, né, que é a cognição, e existe o sentimento, que são as paixões. Então, para alguns filósofos, nós temos três características básicas. O pensamento, a razão, a capacidade de representação, o pensar, o sentir e o querer. Pensar, sentir e querer. Então, alguns pensadores vão fazer essa distinção tripla, né, no ser humano de pensar, sentir e querer. Aí o Heidegger vai dizer assim que é um mérito da investigação fenomenológica propor uma visão mais livre desses fenômenos, uma visão mais diferente dessa tradicional. E aí um pensador importante na fenomenologia vai ser o Scheller. O Scheller vai orientar a problemática para os nexos de fundamentação que os atos representacionais e os atos interessados. Vou explicar a perspectiva do Scheller. Max Scheller é um fenomenólogo, ele pode ser até considerado cofundador da fenomenologia junto com o Russell, e ele vai fazer uma distinção entre atos de representar, atos de representação, de pensamento, dos atos de interesse, né, que envolve uma afetividade, um sentimento. Ele vai dizer assim que as emoções, enquanto atos de interesse, não se fundamentam sobre atos de representação. Antes, são as emoções que abrem a possibilidade de aprender adequadamente como as coisas são. Isso é bem interessante, né? Porque, por exemplo, a psicologia cognitiva, que tem uma crença mais ou menos assim, né, na psicologia cognitiva. Eu tenho uma crença mental, uma representação mental, e essa representação mental gera um sentimento, uma emoção. Então, para essa perspectiva, nós primeiro temos uma crença, e essa crença gera sentimentos. Por exemplo, você tem uma crença de que eu sou. De que ninguém me ama, é uma crença. Ninguém me ama. Essa crença vai gerar uma determinada emoção, que pode ser a tristeza, a angústia, o sofrimento, né? Se ninguém me ama, um sentimento de tristeza. E esse sentimento pode gerar uma ação. Pode ser que eu haja de maneira a ser muito dependente, a pedir sempre ao outro que me aceite. Portanto, a gente tem uma escala bem tripla. Primeiro a gente tem a crença cognitiva, depois nós temos o sentimento, a emoção, e por fim nós temos o comportamento. Esse é o esquema da psicologia cognitiva. O Scheller e a fenomenologia, claro que fica meio anacrônico falar que ele discordou disso porque essa teoria foi formulada melhor depois na psicologia cognitiva, mas eles vão ter um pensamento diferente. Porque o que acontece? Para o Scheller, as emoções, elas não se fundamentam sobre as representações, ou seja, não é a crença cognitiva que gera uma emoção. É o contrário, é as emoções que abrem a possibilidade de aprender adequadamente como as coisas são. Então a disposição afetiva para o Scheller está na base. Ela não é uma consequência do pensamento e da representação, como é, por exemplo, hoje na psicologia cognitiva. Essa teoria do Scheller, ela está de acordo com a perspectiva adotada por Santo Agostinho e por Blaise Pascal. E o Heidegger vai citá-los. O que o Blaise Pascal... Vamos começar pelo Agostinho. O que Agostinho dizia? O Agostinho, o Heidegger vai citar uma frase dele que diz assim: não se acessa a verdade a não ser pelo amor. Olha que coisa interessante. Não é o amor que te dá acesso... Quer dizer, não é a verdade que faz você ter acesso ao amor. Por exemplo, eu conheço uma verdade... O raciocínio às vezes seria assim: eu conheço uma verdade. Agostinho era cristão, então vamos supor, eu conheço uma verdade que Jesus Cristo é Deus. E aí, por conhecer essa verdade, eu amo agora Jesus Cristo. O Agostinho vai falar: não, não é isso que acontece. É o contrário. Você ama a verdade. E é por isso que você encontra Cristo. Então, a afetividade vem primeiro. É o seu amor que te move a encontrar a verdade. Né? Não é porque você descobriu a verdade que você passa a amá-la. Você tem que amar a verdade primeira para encontrá-la. Aliás, você só vai buscar a verdade se você já a ama. Percebe?
E Pascal vai dizer algo também parecido. Ele vai dizer assim: e daí resulta que, né, Blaise Pascal diz, e daí resulta que, em vez de falar das coisas humanas, dizemos que devemos conhecê-las antes de amá-las, o que passou a ser um provérbio. Os santos, olha que interessante, o Blaise Pascal chega e fala: olha, existe uma crença de que primeiro vem o conhecimento e depois a afetividade. Primeiro a gente conhece uma coisa para depois amá-la. E o Blaise Pascal vai dizer igual Agostinho fez: não, não, não. É diferente. Ele vai dizer assim: os santos, pelo contrário, dizem ao falar das coisas divinas que devemos amá-las para conhecê-las. E que só podemos acessar a verdade por meio do amor, da caridade, que eles fizeram uma de suas frases mais úteis. Ou seja, a verdade, ela é acessada pelo sentimento. Olha que coisa diferente da maneira como a gente está acostumado a pensar, não é verdade? Porque na realidade, né, é igual eu falei do racionalista. Até o racionalista, para ele amar a razão, para ele buscar verdades racionais, ele precisa primeiro amar a razão, né, como eu disse. Aliás, como você vai buscar a racionalidade se você não a ama, se você não tem um afeto por ela? Portanto, no campo do conhecimento, o amor vem primeiro, a afetividade vem primeiro. Eu primeiro estou disposto a buscar aquilo. Se eu estou disposto a buscar aquilo é porque tem uma afetividade envolvida, um sentimento envolvido. Então, mesmo o racionalista mais extremo, ele só pode ser um racionalista porque ele ama a razão, porque ele tem uma afetividade envolvida. Isso é bem interessante, né? Porque a pessoa pode chegar em você e falar assim: eu não sigo sentimentos, não, eu sou extremamente racional. Aí você fala: ah, que interessante, né? Se você é extremamente racional, quer dizer que você ama a razão, quer dizer que você tem um apego afetivo pela razão. E no caso Agostinho, Blaise Pascal, vamos falar de Deus, né? No cristianismo, nessa perspectiva, você precisa primeiro amar a Deus para conhecê-lo. Não tem como conhecer a Deus sem antes amá-lo. Então ele inverte a lógica. Você não tem que descobrir quem é Deus para depois amá-lo. Para você encontrar Deus, você precisa amá-lo primeiro. Porque como você vai encontrar a Deus se não buscá-lo? E você só pode buscar a Deus se você já estiver movido pelo amor. Assim nós podemos concluir essa primeira parte, né? Primeira parte não, parágrafo 29, e vamos para o 30. O parágrafo 30, esse já é um pouco mais longo porque esse assunto de estado de tonalidade afetiva é muito complexo. Como eu disse, o Heidegger não está fazendo um tratado sobre os estados de ânimo. Então ele não vai tratar das 14 disposições, das 14 tonalidades afetivas que o Aristóteles trata nas retóricas da paixão. Ele escolheu uma de exemplo, tá? Porque que acontece? Como eu disse, esse é um livro sobre ontologia, né? Então é sobre as estruturas existenciais do Dasein. Não é um livro de psicologia, nem psicologia filosófica, né? Então não se trata de analisar cada uma das tonalidades afetivas, mas apenas exemplificar como a estrutura existencial ontológica da disposição afetiva se manifesta. E o Heidegger reelegeu um modo do encontrar-se, que é o medo, para dar de exemplo. Ele escolheu o medo não foi por acaso. Porque o medo, ele é outra face da moeda da angústia, que vai ter um papel fundamental em ser tempo. Ele não vai chegar a discutir a angústia aqui ainda, mas a gente pode considerar medo e angústia são duas faces de uma mesma moeda. O que diferencia uma da outra é que o medo, quer dizer, o medo ele tem um objeto. Eu tenho medo de alguma coisa. Já a angústia é como se fosse um medo que não tem um objeto. Então, tipo assim, eu tenho medo de um cachorro latindo vindo pra cima de mim. Isso é medo. Agora, eu sinto uma angústia. Angústia de quê? Não sei. Não sei dizer, eu só tô sentindo. Percebem a diferença? Conseguem distinguir, né? O medo, você tem medo de alguma coisa. A angústia é como se fosse um medo que não tem um objeto determinado. Então, Heidegger vai tratar do medo por causa disso. Podemos falar que o medo ele possui uma estrutura que envolve três coisas. Três elementos. Aquilo diante de que se tem medo, o próprio ter medo e o porquê do medo. Primeiro, aquilo diante do que se tem medo. Aquilo diante do que se tem medo é o que vem de encontro ao Dasein. É o temível, é aquilo que tem o caráter de ameaça. É aquilo que é ameaçador. Por exemplo, o cachorro vindo para cima de mim. O ter medo é o deixar-se afetar. O cachorro se aproxima de mim e eu me afeto por isso, então eu fico com medo. E aí tem várias características, né, do medo. Nosso coração fica batendo forte, a gente soa. E também tem o porquê do medo. O porquê do medo é quem
fica com medo. Por que, que o porquê do medo é quem fica com medo? Porque você teme por alguma coisa. Por exemplo, se um cachorro tá latindo vindo pra cima de você, você tá com medo de perder sua própria vida. Então, na verdade, o medo é sobre você. O porquê do medo é você. Você que é o porquê do medo. Percebe isso? Porque o porquê do medo é você mesmo. Você tá com medo do cachorro latindo, não é porque o cachorro vai latir, que bonitinho, vai chegar em mim e vai me morder. Por isso que eu tô com medo. Não, você tá com medo porque você pode morrer, porque você pode se machucar. Então, a pessoa que você teme que sofra é você mesmo. Então, o porquê do medo é o ente que a si mesmo se atemoriza, que é o Dasein. Só que tem um detalhe. Você pode falar assim, não, mas às vezes eu tenho medo de coisas que não vão afetar minha vida. Por exemplo, eu tenho medo da minha casa pegar fogo. Não necessariamente eu vou estar dentro dela, eu vou estar lá no meu trabalho e minha casa pegou fogo. Eu não morri, mas eu tenho medo de que isso aconteça, mesmo eu estando no meu trabalho. O Dasein é seu mundo, percebe? Então esse medo, na verdade, pode se estender às coisas que te pertencem. Então, assim, você tem medo da sua casa pegar fogo, mas você tem medo da sua casa pegar fogo porque é sua casa. Percebem? Sua casa. Portanto, o Dasein teme por sua existência ou pelos bens que ele possui. Ele também pode ter medo por seus interesses, né? Eu posso ter medo, por exemplo, de bombar na prova lá na faculdade e não passar de série. Então, meus planos e projetos podem ser frustrados. E eu posso também ter medo por uma pessoa que eu amo. Então, o medo vai estar ligado a mim, mas ele vai estar ligado a mim de alguma forma. Pode ser eu mesmo, eu temer pela minha vida, eu temer por uma coisa que me pertence, eu temer por um plano, um projeto, um interesse meu, ou eu temer por uma outra pessoa que tem que é importante pra mim. Por exemplo, eu tenho uma mãe, né? Por exemplo, minha mãe era. Alguns momentos ela foi bem super protetora, né? Então, às vezes, por exemplo, eu moro em Araguari, né? Eu fui pra Uberlândia, né? E ela tinha medo, assim, nossa, meu filho lá na outra cidade, sozinho, o que pode acontecer? Percebe que ela tem um medo de que alguma coisa aconteça, não a ela, literalmente, mas a uma pessoa que ela ama. Então, o porquê do medo ele vai estar relacionado com o Dasein ou com algo pelo qual o Dasein tem um interesse, tem um afeto, que lhe pertence. Então, o porquê do medo é o próprio Dasein, porque o Dasein acabará sendo afetado se algo acontecer. E aí eu disse que aquilo que vem ao encontro do Dasein é ameaçador, né? Por exemplo, o cachorro me ameaça, ele vai me morder. E essa ameaça ela tem 6 características. Primeiro, o que vem de encontro, ou seja, o nocivo, o ameaçador, mostra-se no interior de um contexto de conjugação. O cachorro não tá vindo do meio do nada, né? Não tá lá no. Quem viu The Good Place, o cachorro não vem do vácuo da Janet, como se não tivesse nada em torno dele. Ele tá dentro de um contexto. Tudo no mundo está dentro de um contexto. A gente já trabalhou isso muito bem, de que tudo no mundo está dentro de uma configuração de sentido, de uma teia de significados remetidas, né? Tudo tem seu espaço próprio. Então o cachorro, ele vai vir, eu tô dando o exemplo do cachorro, né? Ele vai vir dentro de um contexto. Segundo, o nocivo provém de uma região determinada. Então ele vem dali ou dali, né? De algum lugar ele está vindo. O terceiro, a região e o nocivo se apresentam como aquilo em relação a que não se está seguro. Por exemplo, se um cachorro estiver vindo pra cima de mim, mas ele estiver dentro de um portão fechado e que não tem como o cachorro passar, eu posso até assustar com a latida dele no primeiro momento. Mas depois que eu vejo que ele tá trancado, aí passa. Mas agora, se o portão não tá trancado e o cachorro tá vindo pra cima de mim, aí ferrou, né? Esse é uma outra característica do medo. Então, eu não tô seguro. Você percebe que você não tá seguro. Você não tá protegido. Em quarto lugar, o medo ainda não está perto, mas se aproxima. Quer dizer, o nocivo, né? O ameaçador ainda não está perto, mas se aproxima. Eu sinto medo não na hora que o cachorro me mordeu. Eu sinto medo quando ele tá vindo. Então ele tá se aproximando. Ele tá chegando pra perto de mim. Eu tô dando exemplo de cachorro porque uma vez aconteceu isso quando eu era criança. Eu tava andando na rua com a minha tia e de repente o portão abriu e um cachorro grande saiu correndo pra cima de mim. Depois eu conto o que aconteceu. Então eu tô dando esse exemplo do cachorro. Em quinto lugar, o nocivo se torna cada vez mais perto. É igual eu, quando eu tava lá vendo. Eu era criança, né? Vendo o cachorro vindo pra cima de mim, ele tava cada vez chegando mais perto. Em sexto, o nocivo carrega a possibilidade de não atingir. Como ele tá se aproximando, pode ser que não aconteça. Isso foi o que aconteceu comigo. O cachorro veio pra cima de mim, só que o cachorro chegou, né? Passou por mim e voltou pro dono. Tipo assim, era um cachorro que parecia ameaçador, mas provavelmente ele era um cachorro carinhoso. Talvez ele estivesse vindo pra cima de mim por um outro motivo. E eu pensei, nossa, aquele cachorro grande vai me morder. Minha tia até ficou preocupada, super assustada, não sabia o que fazer, como se ela me segurava, se ela
impedir o cachorro de chegar perto de mim. Mas a gente depois descobriu que o cachorro, na verdade, apesar do susto que a gente levou, aquele cachorro não queria me morder, não queria me fazer mal. Graças à evolução, à seleção artificial, né, os cachorros hoje, alguns são bem mansos, não são como os lobos dos quais eles descenderam. Então percebam isso. O nocivo ele carrega a possibilidade de não nos atingir. Pode ser que não aconteça aquilo que a gente estava com medo. Então são 6 características, só vou repetir rapidamente. Primeira característica da ameaça. O que vem de encontro nocivo mostra-se no interior de um contexto de conjugação. Segundo, o nocivo provém de uma região determinada. Terceiro, a região e o nocivo se apresentam como aquilo em relação a qual não se está seguro. O quarto, o nocivo ainda não está perto, mas se aproxima. O quinto, o nocivo se torna cada vez mais perto. O sexto, o nocivo carrega a possibilidade de não nos atingir. O medo, né, ele pode se manifestar de várias formas. Existem várias possibilidades de medo. Então a gente pode citar alguns tipos de medo. O Radriga vai citar 3 exemplos de medo, porque o medo ele não é sempre igual, existem medos diferentes. Um exemplo de medo é o susto. Me assustei. Né? Quando algo ameaçador irrompe de repente. Quando, tipo assim, de repente alguma coisa aconteceu, leva o susto. Então esse é um tipo de medo. Quando o ameaçador tem o caráter de algo insólito, né? A gente vai falar de horror. Ou seja, insólito, quando é uma coisa muito incomum, né? Muito rara, muito diferente. Isso causa um horror. Agora, quando mistura as dois, além de ser uma coisa de repente e uma coisa muito rara, muito incomum, aí a gente, quando tem essa mistura dos dois, a gente tem o pavor, né? Então, aqui o Radriga cita 3 exemplos de medo. Existem outras possibilidades de medo, a gente poderia trabalhar elas aqui, mas o Radriga não trabalha por quê? Porque, como eu disse para vocês, ele está só querendo citar um exemplo de tonalidade afetiva. É isso, né? Trabalhamos os parágrafos 29 e 30, e aí a gente vai continuando a leitura. Novamente eu repito, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com quem se interessa, compartilhe essa playlist com quem se interessa por isso, porque eu estou aqui me esforçando, né, para que a gente possa ter uma playlist completa aqui no YouTube, comentando toda a obra de Ser e Tempo, parágrafo por parágrafo. E eu acho que esse material vai ser muito útil para muitas pessoas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tem meu canal também, né? Me sigam no meu outro canal, no meu canal mesmo onde eu posto vídeos de outros assuntos, que é o Bruno Sanken, né? Que eu vou deixar o link na descrição. E até mais.